E a gente, é para acabar. Propriedade rural em Ibiporã. E a coitada da Negona, uma vaca que já estava com essa família há mais de 7 anos, gente. Meu Deus do céu. Volta aqui. Ela foi assassinada. A vaca foi morta a facadas. E o pior, tá? A suspeita é que o crime tenha sido cometido pelo dono de uma propriedade vizinha. Mas como assim, Juliano? Por que ele matou a Negona? Porque a Negona teria ido até a propriedade dele para comer milho. E ele teria flagrado isso algumas vezes. Neste final de semana, ele teria feito uma emboscada. Ele teria atraído a Negona para lá e no momento em que ela chegou, ele teria esfaqueado essa vaca. Eu não preciso nem dizer para você que essa história virou caso de polícia. 12h04. Você vê primeiro aqui na RIC. A gente vai agora, 12h04, com o Rafael Machado, que acabou de chegar de Ibiporã, que acabou de chegar com detalhes dessa história. Rafa, você conversou com o dono da Negona, ele está revoltado, ele já procurou a polícia. O que ele sabe dessa história, o que ele te contou? Olha, Juliano, ele não tem dúvidas, o Carlos, que é o dono da Negona, ele não tem dúvidas de que esse crime realmente foi cometido pelo seu vizinho. Não somente por essa desavença, que também acabou terminando na polícia, ou seja, o vizinho teria registrado em um boletim de ocorrência relatando que a Negona tinha invadido a propriedade dele para poder comer milho, e o Carlos agora está revoltado, quer uma providência e uma celeridade nesse caso o mais rápido possível, Juliano. Nós conversamos com ele e ele dá mais detalhes a respeito de como foi o sentimento que teve quando viu a Negona já morta. Juliano, vamos acompanhar. Falar pra você, senti muita raiva, cara. Cheguei a chorar, muito nervoso, cara, que é uma vaca bem saudável pra gente. A gente precisava muito dela. E não ia 40 dias, ela ia criar. Isso foi maior covardia. E ele tinha avisado eu 2 dias que ela tava lá. Subi no outro dia pra tirar, cheguei lá, ela naquela situação. Morta, com uma facada no pescoço. Quais são as provas, os indícios que você tem, Carlos? Não tem como ser outro, né? Porque no local, o jeito que foi, cevadinho de milho e tudo mais, e ele já estava falando que um dia ia pagar. E eu não neguei de pagar o milho. Aí eu acho que ele estava bêbado alguma coisa, ele fez de pirraça. Foi e matou a melhor vaca da gente. E não foi nenhuma, né? Foi 2, porque a vaca estava para parir já. Era a melhor vaca que a gente tinha, ela é 10, 12 litros. É a melhor vaca, faz 7 anos que a gente tem ela. É uma das melhores. E ela é a mais mansinha, por isso que ele foi e fez isso. Se fosse um ladrão, ia pegar o quê? Ia levar pelo menos que fosse um pedaço de carne. Agora não, só matou e deixou lá de pirraço. O que você quer para esse caso? Qual que é o seu desejo? Ele tinha que pagar, mas aí o próprio irmão dele falou que era para mim ir atrás da justiça, que ia ver o que acontecia. Entendeu? Isso foi tipo ignorante. Me dá a imagem, por favor, do boletim de ocorrência. O dono procurou a polícia. E não poderia ser diferente, né? Ele fala do que aconteceu aqui e, obviamente, nesse caso aqui, dano em coisa, crimes contra o patrimônio, é porque o bicho é considerado dessa forma, tá? E aí ele vai falando aqui, que suspeita que ela tenha sido morta pelo vizinho. A gente fez questão de borrar o nome do vizinho aqui, até porque ele está sendo investigado só, é suspeito. Tendo em vista que o animal foi encontrado dentro da propriedade do vizinho e que havia milho para cevar o animal. Dias antes, o vizinho tinha reclamado que essa vaca estava comendo milho dentro da sua propriedade. Diz que o prejuízo é entre 8 e 10 mil reais, tá? Foi isso que o vizinho alegou, que ela acabou comendo lá da propriedade dele, e o dono da vaca também disse que vai ter um prejuízo de 10 mil, porque é o que valia o animal, que era usado para a subsistência dele. Essas aqui são imagens gravadas pelo dono com a vaca morta. Por que tá borrada assim? Porque eu não vou te mostrar, gente, a imagem do ferimento à faca, da vaca sangrando ali, que foi a imagem que ele gravou e que ele encaminhou à nossa equipe, tá? O Rafael Machado foi até lá, conversou com ele, conversou com o dono da propriedade, com o dono da Negona dessa vaca de 7 anos e também com a polícia. O delegado Vitor Dutra, que é o responsável pela delegacia de polícia lá de Ibiporã, já pediu aos seus investigadores, né, Rafa, que entrem nessa história. Obviamente que vai se buscar entender o que aconteceu. Não é tão fácil, a gente está falando de uma propriedade rural, onde de repente não vão existir testemunhas desse crime, mas os elementos indicam para esse vizinho, né, Rafa? Até porque a vaca foi encontrada na propriedade dele, vamos ser sinceros, né?
Exatamente, Juliano. E é uma propriedade bastante íngreme, né? A gente foi até lá o local e para o vizinho e também, melhor, para o Carlos e também para o próprio delegado Vitor Dutra de Oliveira, claro que tudo ainda é objeto de investigação, mas ele disse que o vizinho realmente deve responder pela morte desse animal. Vamos acompanhar. No dia 31, agora por volta das 9 horas da manhã, na cidade de Biporã, na zona rural da cidade, numa chácara nas imediações ali do Rainha da Paz, acabou que um indivíduo transtornado pela situação do animal estar comendo seu milho ali, acabou que esfaqueando uma vaca ali no local, inclusive esse animal estava prenha, né? E acabou que o animal vindo ao óbito no local, além disso teria ameaçado de morte o dono do animal, e tudo teria começado porque esse animal acabou que indo para sua plantação, comendo o milho dele ali no local, e ele não aceitava que o vizinho acabasse deixando esse mal solto ali no local. A partir de agora, a Delegacia de Biporã instaurou um procedimento investigatório para apurar o crime de maus tratos animais, além do fato das ameaças que teria sido proferida por ele contra o dono do animal. Tá aí, gente. A gente vai continuar acompanhando essa história. Repito, virou caso de polícia o assassinato da negona, o assassinato dessa vaca. E você viu primeiro aqui no Balanço, 12:10.